Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, como toda segunda-feira, para o nosso Respondendo aos Inscritos, mais um videozinho para vocês. Separei aqui algumas perguntas que vocês me encaminham e nós vamos tentar responder a vocês, né? Mas lembrando a vocês, como eu sempre digo, se você é fã do canal, gosta de mim, gosta do Spook Houses, gosta de todas as nossas playlists, dê o seu like, curta essa daqui, por favor, porque ajuda na divulgação, ajuda na recomendação dos vídeos, já que o YouTube não está ajudando em nada, não é mesmo, senhor YouTube? Só me prejudica, tira os inscritos, reduz as recomendações, reduziu minha receita mensal. Isso que é um parceiro muito legal para se trabalhar. Facebook, pelo amor de Deus, faça algo. Crie uma plataforma para concorrer com isso daqui, porque tá duro, tá realmente complicado existir dentro do YouTube quando a gente não tem banheira de Nutella, nós não temos aqui, né, álcool no meio, nós não temos videogame, nós não temos mulher, nudes, coisas desse tipo. Nós somos simplesmente um canal de instrução espiritual a vocês, então é difícil concorrer, não é mesmo? Um dia eu ainda vou criar aqui um fantasma na banheira de Nutella, né, uma copa de futebol com fantasmas bêbados, sei lá, alguma coisa desse tipo, porque eu fico chateado o quão realmente o YouTube gasta seus esforços com porcarias, tá? Quando chega um canal legal, um canal que traz informação, diversão para vocês, a gente fica de lado, né? Eu acho que eu vou começar a colocar uns fantasmas fakes aí, vou começar a ir em algumas casas abandonadas, correr pela casa, falar, meu Deus, estou sendo perseguido, olha, meu Deus do céu, um demônio, um lobisomem, né? Porque quem sabe assim dá audiência, né? Porque só assim mesmo, né? A gente já viu que os casos assim funcionam. Mas vamos lá, vamos aos nossos queridos Responder aos Inscritos. Rodrigo Alvarenga. Tudo bem, Rodrigo? Você já leu o livro de Enoch? O que você tem a dizer sobre ele? Obrigado pela atenção. Rodrigo, existem dois livros de Enoch, tá? Existe o livro do Enoch, filho de Abraão, bíblico, e existe um outro livro de Enoch, que é conhecido como Capa Branca. E assim, o que eu li foi, obviamente, foi o bíblico, tá? O livro de Enoch, ele foi muito complicado. Para quem não sabe quem é Enoch, Enoch é um dos 100 milhões de filhos de Abraão daquela época e que, aparentemente, em seu livro, que é uma grossura assim, o tio Spook leu, fala-se sobre a ida de Enoch até o reino dos céus e dentro desse reino dos céus ele tem contato com seres angelicais. E esses seres angelicais, dentro, sei lá, de uma nave espacial, sei lá o que é aquele que realmente o que o cara viu, retrata o que realmente acontece entre o céu e a terra, ok? Acredita-se que houve uma grande briga entre a primeira leva de anjos com relação a Adão. E isso é curioso porque, para quem realmente tem contato com seres desse tipo, na qual eu tenho aqui em casa por meio das técnicas de cura orientais, que precisam ter o respaldo desses seres para poder fazer um processo de intervenção kármica, o qual eu não falo com eles, não converso com eles, é simplesmente, olha, precisa disso, tratamento assim, 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 bora, tratamento assim, assim, sim, bora, entendeu? Eles me dão todo o auxílio espiritual para poder tratar uma pessoa e interferir no karma dela. Então, acreditava-se que existia uma leva de anjos que não concordavam, isso na história de Enoch, tá? História. Que não concordavam com a ideia de bajular Adão ou se fazer presente como servos de Adão. Por quê? Porque Adão seria o filho do pecado, aquele que nasce no pecado chamado primordial, tá? Ele com o seu pecado, ou seja, na existência da sua natureza humana, ele seria realmente algo inferior aos anjos, já que os anjos estariam mais próximos ao reino de Deus e a Deus. Só que Deus, teoricamente, nesse caso, como reflete o livro, estaria mais ligado a Adão, por ser ele o seu filho querido. E aí, quando surge a primeira mulher, e isso, se não me engano, é reportado também no livro, quando surge a primeira mulher não foi Eva, né? Então o livro nos retrata de que a primeira mulher de Adão foi Lilith. E Lilith, em sua sabedoria, por que não, viu que Adão era muito inferior a ela e ela o escraviza.
E Deus, em sua fúria, remete Lilith ao umbral, às sombras ou à escuridão. E aí uma parte do reino dos céus cai, e com essa queda, ou seja, eles aterrorizam o reino dos homens. Ah, mas foi Lúcifer. Não, 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 não. A gente está falando em criaturas que são bem mais antigas do que a ideia de Lúcifer. Eu sempre vou bater nessa tecla e eu acho que é necessário que vocês entendam a constituição e a elaboração desses nomes, tá? Lúcifer não é um demônio, tá? Lúcifer é uma passagem bíblica referente a Vênus, tá? Que seria referente à aurora de Vênus ou à luz de Vênus, tal. Está na Bíblia isso. Só que as pessoas entendem Luxfer, que seria o filho da luz, o primogênito da luz, aquele que se faz a luz, como um demônio. Ele não é um demônio, ele é um conceito errado, deturpado dos jovens de hoje em dia, não mais da igreja, entendeu? Porque a igreja criou, mas os jovens propagam isso. Então todo mundo fala, ah, mas é Lúcifer, oh meu Deus, é Lúcifer. Lúcifer não existe, tá? Então temos que bater nessa tecla de que Lúcifer é simplesmente uma passagem da Bíblia que se refere ao planeta Vênus, tá? Então se vocês entrarem na internet, vocês vão ver isso, no meu podcast O Diabo Revelado eu falo sobre isso. Eu brigo nessa questão que vocês têm que ter o discernimento, tem que correr atrás da informação, tem que entender, mas é difícil, tá? Então assim, não existe Luxfer, não existe essa criaturinha, não existe, repete comigo, não existe, repete, não existe, muito bem, de novo, não existe, tá? Então na passagem de Enoque, os anjos muito antigos teriam descido em sua fúria e tomado uma parte da terra, fazendo uma coisa muito feia e que Deus ficou muito bravo. E aí entra um conceito muito complicado nesse livro de Enoque, que é o seguinte: essas criaturas teriam descido, isso é um livro, tá, gente? Não existe comprovação real. E teriam engravidado as mulheres. Quando eles engravidam as mulheres, por meio, obviamente, do ato sexual, não criado a barriga na mulher, né? Porque as pessoas aqui têm que explicar, tem que desenhar no PowerPoint, né? Então eles não vão chegar numa mulher, vão tocar na barriga, a mulher vira uma melancia, né? Oh, meu Deus, eu engravidei do dia pra noite, né? Não é assim, tá? Então, assim, existe, obviamente, o marido, a mulher, o papai e a mamãe, que no meio do ato sexual, tá? Essas criaturas conseguem se manifestar e elas colocam uma sementinha dentro da mamãe durante o ato sexual, e essa sementinha nasceu o que eles chamam de híbridos, que seriam metade anjos, metade filhos, obviamente, da terra. E aí gerou uma grande confusão, porque Deus teria que matar parte da criação dele, então ele teria que dizimar a população para acabar logo com essa criação desses híbridos, tá? Mas aí é o livro, e aí a gente não sabe a veracidade disso, é uma história de Enoque. Esse livro é tão tenso e tão complicado em seus textos, porque eles são muito bem escritos, como se fosse a Bíblia mesmo, tá? Que ninguém quis assinar esse texto. Então, no sentido de, ele entra no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele é um adendo, ele é um apêndice, o que ele é? Ninguém. A Igreja Católica não se manifestou, e muito menos o Velho Testamento aí com o judaísmo, né? Com os hebreus, o povo hebreu falou, ó, a gente não sabe o que é isso não, cara. Então a gente fica fora desse contexto. Então não se sabe a veracidade, se realmente ele seria um apócrifo, né? De Enoque, no sentido de a versão de Enoque sobre um Velho Testamento, sobre um adendo a ser colocado no Velho Testamento, mas, de novo, não se sabe a veracidade desse livro. Muitos ufólogos acreditam que realmente surgiram daí a primeira ideia dos Nephilims, tá? Então quem estuda, quem conhece um pouquinho sobre os Nephilims, conhece um pouquinho sobre aqueles planetas malucos, onde dizem que esses alienígenas teriam vindo e teriam até mesmo sua representação no Egito. Tem uns estudos meio complicados com relação a isso, tá? Né, os Nephilim junto com os Anunnakis, é meio complicado, tá? Então assim, eu prefiro que vocês fiquem fora dessa confusão mental. Vinícius Moniche. Olá, Rodrigo, posso algumas perguntas? Se possível, gostaria que você respondesse. É possível um ser de luz se desiluminar totalmente e se tornar um obsessor? Não, não é possível.
A partir do momento que ele entra no reino da luz, ou seja, ele desperta a sua consciência e é levado, ele não vai ser remetido às sombras, porque a sua consciência aceitou a sua morte, a sua consciência o colocou perto de Deus, ele é um ser já evoluído, então ele não tem como ir para sombras, assim, não existe a guerra do Jedi, né, tipo Darth Vader versus Luke Skywalker, né, onde o Luke vai lá e luta contra o Darth Vader, mas, né, aquela coisa, mas existe os Siths tem gente aí que já foi Jedi e virou Sith vira Jedi, Jedi vira Sith. Bom, não existe essa confusão, tá? Uma vez você despertando a sua consciência, aceitando o reino de Deus, acabou, você subiu e está feliz. Você disse que a alma é algo emprestado para nós por Deus. Se antigamente no mundo existiam poucas pessoas, quer dizer que hoje em dia há mais almas que foram criadas. E essas almas apenas já existiam ou não estavam encarnadas? Na verdade, assim, as pessoas fazem muita confusão e eu escrevi não, né? Mentira, eu gravei um vídeo sobre reencarnação, mas acho que ficou meio complicado, muitas pessoas não entenderam o que é isso. Dentro do conceito budista, todos os reinos possuem alma. Meu Deus, que reinos? É Nárnia? Não, oh meu Deus, são os cavaleiros do zodíaco, são as 12 casas? Não. Então você tem o reino mineral, tá? Você tem o reino vegetal, você tem o reino animal e você tem o nosso reino, o reino humano. Cada um desses reinos possui uma ideia de alma. De novo, é o budismo, tá? Então existem verdades em muitas crenças. O que eu estou passando é a verdade que eu acredito que seja mais interessante. Então uma pedra é um ser vivo adormecido, uma planta é um ser vivo que já está passando por um estágio de uma percepção maior, tá? Existem estudos, novamente, eu sendo repetitivo, mas existem estudos que dizem que realmente a planta tem certas percepções ou uma pequena, levíssima consciência de certas coisas, tá? O interessante, por exemplo, existe um estudo que eu li há muito tempo atrás, que se você botar uma planta dentro de um ambiente escuro com um único raio de luz, ela vai caminhar para o lado onde existe o raio de luz. Curioso, não? E o reino animal, obviamente, que é fantástico, porque acredita-se que os animais já estão desenvolvendo a sua alma. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, eu lembro de ter visto alguns livros, até mesmo de Madame Blavatsky e tudo mais, que ela comenta que existem reinos específicos dentro, né, do reino animal, que seria as divisões de categorias de cada animal, né? Um grupo consegue já desenvolver a sua alma. Então você olha, por exemplo, para o seu cachorro, para o seu gato, você tem certeza que ali tem vida, que ali tem uma alma, que ali tem um ser que já tem uma percepção muito mais avançada, tá? E aí vai. Então o que vocês estão vendo não são almas que são criadas. Opa, surgiu um homem, né? De novo, vocês têm um conceito muito complicado, muito ainda de televisão, muito hollywoodiano, que vocês acham que assim, Deus é uma máquina de fazer almas. Então, caiu na terra, caiu na terra, caiu na terra, né? Não é assim. Então existe uma escala de evolução dentro desses reinos e cada um já vai adquirindo sua consciência. Então o que vocês estão vendo não são almas que estão surgindo agora que Deus colocou, é sim um processo de evolução dos reinos. Tá? Então os reinos estão evoluindo e esses reinos estão adquirindo consciência mais rápido. É isso. Os obsessores e bestiais conseguem se comunicar através de linguagem corporal? Eu não sei o que é uma linguagem corporal. Assim, vamos lá. Por que eu faço os vídeos de análises? Para que as pessoas já tenham essa percepção de como funciona, né? Então assim, os obsessores, eles têm o livre-arbítrio de poder falar ou não, tá? Eu vou dar um exemplo para você, Vinícius. Ontem eu fiz 10 tratamentos à distância, tá? De limpezas de casa, pessoas e tudo mais. Geralmente eu faço 10, 12, 15 por noite. Eu fui limpar uma casa de uma pessoa que realmente era meio complicada. Eu não vou dar nome aos bois, obviamente, mas era uma pessoa que dizia ser uma coisa e não era. Ou seja, tinha lá um negócio meio que a mente criando um universo sobre essa pessoa. Muito bem. Na hora que eu me conecto à casa da pessoa, eu trago uma das energias para minha casa para poder conversar e entender melhor o que está acontecendo no ambiente. E era um obsessor que estava ligado a ela. Era um obsessor que estava ligado a certos vícios e a certas compulsões, tá?
eu conversei com ele rapidão, tipo, o que está acontecendo? Aí ele me apontava, tá? Através de um sinal, eu sabia mais ou menos o que estava na casa dela, e ele me passava as sensações e as percepções dele sobre os ambientes, e aí sobre a pessoa em questão. Ele não falava, tá? Porque dependendo da escala de regressão, vamos dizer assim, não é regressão no sentido de vidas passadas, né? Mas regressão seria o contrário da evolução da consciência, mas a regressão, regredir a consciência, ele já não tinha habilidades para falar, ou seja, ele já estava se transformando num ser um pouco mais agressivo, de natureza agressiva. Então ele simplesmente me passava as emoções, as percepções. O meu corpo de energia consegue traduzir essas emoções, essas percepções, por meio de ou visão, então ele me mostrava, ou eu conseguia traduzir isso por uma percepção minha que originava uma ideia. Ah, então eu tenho uma ideia que realmente é isso, isso, isso. Aí, às vezes ele balançava a cabeça dizendo, ok, tá? Esse é um processo de comunicação raro que existe. Pelo fato de eu ter a habilidade de fazer os tratamentos e entrar de uma maneira como se fosse uma imersão nesse mundo espiritual, eu consigo trafegar entre esses universos. Então fica mais fácil. Mas por quê? Porque essa é minha natureza. Foi isso que eu direcionei meus estudos. Foi para isso que realmente eu entrei em certas escolas do Oriente para poder aperfeiçoar e trazer para vocês essa habilidade. Tá? Obviamente eu não ensino isso, não existe aula para isso, tá? Então eu consegui fazer essa ponte e eu consigo fazer os tratamentos, tá? Os bestiais não tem como falar com essas criaturas, é raríssimo, é 0,01% de ter um bestial gente boa que vai chegar para mim e vai falar porque eles não se comunicam mais, tá? Eles perderam completamente a consciência da fala, então a percepção deles por atitudes. Então você pega uma criatura que é mais agressiva, uma criatura que ela é mais ardilosa ou mais rápida, e infelizmente não existe como você chegar perto dela e querer criar um diálogo, não existe. Tá? Um exemplo disso você vê lá na casa do Mohammed, que eu fiz a limpeza, é um vídeo muito legal que remete exatamente a isso que eu estou falando. Então existem muitas criaturas lá, que são, grande maioria eram bestiais, ou seja, já são criaturas muito mais remetidas às sombras e que estão lá realmente para atacar, para se fazer presente, para determinar o território. Os obsessores já não. Existem obsessores que têm mais interesse sobre as pessoas. Os bestiais não têm interesse sobre as pessoas, eles têm interesse em existir dentro daquele ambiente. Então ele pode te atacar. Eu já vi equipes de caça-fantasmas sendo atacadas por bestiais e assim, eu dei risada. Não é porque eu sou sádico, não, é porque mostra a incompetência de muitas equipes que acham que podem entrar e ficar fuçando, e a pessoa foi lá achando que era um espírito. Oh, fale comigo, oh meu Deus, e a criatura levantou a garra e derrubou a pessoa, tá? E a pessoa saiu correndo do lugar, gritando. Eu achei deveras engraçado. Por quê? Porque, como disse o Macaulay Culkin, não esqueceram de mim, les incompetents. De novo, é o que eu sempre falo, o mundo espiritual evoluiu bastante, mas os médiums ainda não. Tá? A yoga está relacionada à espiritualidade? Claro que sim. Mas a gente tem escolas diferentes de yoga, tá? E aí entra coisas muito complicadas. Você tem Hatha Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga, Tantric Yoga, a Kriya Yoga, que eu falei também em vídeo, tá? Que é a arte de você manifestar ou materializar seus desejos. Então, existem muitas que estão ligadas, obviamente, à espiritualidade, algumas ligadas mais às poses, né? Que você lida muito mais com a manifestação do corpo, outras com a respiração, que são os pranayamas. Então, cada escola tem um direcionamento e você buscando, obviamente, o despertar por meio do corpo, a sua mente, ela age como um foguete para atingir a sua iluminação. Agora, tem que escolher qual, tá? Existem yogas aqui no Brasil que não são tão legais, existem escolas de yoga que são mais especulativas, são mais pop, são mais, né? Então, tomem muito cuidado com o tipo de yoga que vocês procuram e com qual instrutor vocês vão se envolver, ou seja, qual vocês vão assumir como seu instrutor espiritual, né? Só para vocês terem uma ideia, como a yoga é tão complicada,
Existe um sinal da yoga, por exemplo, que é esse daqui, né? Ah, tio Spook, fazendo coisa feia com a mão. Não, vocês já viram em muitos vídeos de yoga que o cara coloca as mãozinhas assim, né, sobre o joelho, né? Ou assim, sobre o joelho também. Quando vocês vão estudar no Oriente a yoga de verdade, existem mudras, que são esses gestos, que eles te remetem 100% à espiritualidade, o que significa que eles tiram a sua riqueza financeira. Tá? Existem escolas, por exemplo, que acreditam que para você, obviamente, atingir a iluminação, você tem que se privar de tudo do mundo, inclusive do dinheiro. Então, existem mudras, que são gestos que vocês fazem, que anulam os seus pontos financeiros e aí acabou, cara. Acabou, você vai estar com um bloqueio no ponto financeiro, mas atingindo a iluminação. Então, tome cuidado com as suas escolhas, meu nobre Grasshopper. Tiader Ribeiro de Freitas. Olá, Rodrigo, meu nome é Tiader, tenho 16 anos, sou de Santiago, Rio Grande do Sul e tenho várias perguntas para você, Jesus. Todas as vezes que perguntam sobre o assunto de um espírito ter a possibilidade de atacar fatalmente alguém, você diz que existem criaturas que podem influenciar uma pessoa a cometer crimes como suicídio. Porém, na sétima história, você comenta sobre o fato de uma criatura tentar te matar. Se não fosse pelo seu conhecimento de artes marciais, no qual consegue tirar a mão dela do seu pescoço, você estaria morto agora. A criatura poderia realmente te levar à morte ou não? Como só enfraquecer o seu corpo de energia? Então, a sua pergunta é legal, assim, dentro desse bloco, tá? Por quê? Existem criaturas que vão lentamente consumindo as pessoas, e é isso que eu quero que as pessoas entendam. Por quê? Vamos entender como é que funciona todo esse processo de uma vez por todas, tá? Vamos separar a Terra. Vamos dizer que existem pessoas ruins e pessoas boas, tá? Pessoas que realmente gostam de cometer crimes, gostam de matar, gostam de roubar, pessoas que são do mal. Pessoas que são do mal, mal mesmo, tá? Não é aquela pessoa que às vezes rouba porque tá passando fome e tá passando necessidade, mas que você vê o olhar dela, o olhar ruim, tá? Essa pessoa que tem um olhar ruim, ela morre. Ela vai para o reino de Deus? Não vai. Deus não vai recolher essa alma. Por quê? Porque ela esqueceu de Deus, tá? Existem pontos no seu corpo que estão conectados diretamente à sua divindade. E na hora que você nega a sua divindade, você desrespeita a vida, você vai comete crimes contra a vida, mata, age errado, você é condenado por si próprio a vagar pelas sombras. Agora você imagina milhões de pessoas que passam por isso e fazem esse tipo de coisa na Terra. Existe. Se existem 7 bilhões de pessoas, provavelmente existem 100 milhões de pessoas que agem dessa maneira, tá? Proporcionalmente, a gente está agindo pegando realmente o bom senso, tá? Que seja 1%, 2%, 10% desse valor, tá? O que é factível. Na hora que esses caras são direcionados às sombras ou ao esquecimento, vocês acham que eles vão realmente continuar? Ai, mas eu amo Deus. Ah, mas eu queria voltar a ter Deus. Claro que não. Eles esquecem de Deus. Se eles esquecem de Deus, eles vão cada vez mais para as sombras. E aí as sensações, as percepções vão só piorando. Então eles vão continuar realmente desejando o mal, só que potencializando. A vibração deles vai, obviamente, depender de muitas coisas que eles passaram na vida. Então, se o cara era um obsessor, ele era um usuário de drogas, ele vai continuar vibrando com aquela energia de droga. Se o cara era um assassino, ele vai continuar vibrando com aquela energia de assassino. Se o cara realmente era um depressivo, ele vai continuar vibrando com essa energia da depressão, tá? E o que acontece quando uma energia dessa se aproxima de vocês? Elas te induzem a isso. Elas te induzem a cometer crimes, elas te induzem a cometer assassinatos e principalmente as piores doenças, uso de drogas, depressão, traumas, fobias, medos, N aspectos. Lembrando, eu não estou considerando o fator 100% como esse obsessor é causa e motivo de sua enfermidade. Uma depressão pode ser muitos fatores, pode ser rejeição de família, pode ser abuso sexual, pode ser, drogas, pode ser qualquer coisa que gere isso em vocês. Então não estou falando que 100% se dá pelo mundo espiritual, mas ele tem sim uma importância, uma influência sobre essa pessoa, tá bom? Então,
todos nós estamos suscetíveis a essas criaturas que estão vagando no mundo espiritual e que adentram a casa de vocês, tá? E que as percepções realmente, elas se dão só por médium extremamente competente que consegue identificar isso. Não é qualquer um que consegue ter este discernimento. Então, na hora que uma criatura dessa tem tanto ódio, se aproxima de uma pessoa, muitas vezes inocente, ela vai para cima. Alguns causam realmente uma morte lenta. O que é uma morte lenta? Ah, o cara que está na UTI está morrendo devagar. Não. Uma morte lenta é você fuma, tá? Então um obsessor de cigarro começa a grudar em você, só que ele não é só de cigarro, ele é de vícios. Então ele começa a te induzir pouco a pouco a entrar em mais vícios. Quando você vai ver, você está na cocaína, você está na heroína, tá? E aí quando realmente ele quiser, a força dele te induz a consumir cada vez mais. Aí você morre de overdose. Ponto. Beleza. No meu caso, cara, ele realmente me atacou. Isso aconteceu de verdade, não é uma brincadeira, tá? Eu não tô mentindo, isso aqui é fato. Ele deixou marcas no meu pescoço no dia seguinte. Para quem viu realmente esse episódio nos 50 bilhões de fatos, tá lembrado como é que foi o motivo, como é que foi tudo o que aconteceu. E foi meio complicado mesmo. O que mais me impressiona é que assim, você não morre porque você está sem ar. Sua mente é que entra numa paranoia e o seu corpo começa a desligar. Então naquele momento eu senti como se meu coração realmente parasse de bater e a minha mente surta dizendo: você morreu, você morreu, você morreu, você morreu. Como se a mente te convencesse que você morreu. E até o ponto dela falar: aceita. E aí você morreu. Porque ela desliga o seu corpo, ela desliga, tá? Existe sim isso. O corpo, por exemplo, quando é submetido a um estresse muito grande, a tua mente te apaga, tá? Quando eu comecei a estudar musculação, na época que eu treinava pesado, muito me impressionava como a gente consegue fraquejar em certos exercícios, seja no supino ou no leg press, quando a gente bota tipo 400, 500 quilos, e eu fui perceber, estudando, vendo alguns artigos científicos, que o corpo chega num estresse que a mente desliga o corpo. Isso acontece. Então é a mesma coisa quando eu fui atacado. A minha mente se convenceu da morte e ela estava desligando o meu corpo. Acabou, cara, você morreu. Então uma impressão, ou seja, a criatura avançou sobre mim, ela apertou meu pescoço, o que poderia ser a minha mente, não vendo, obviamente, criando o arquétipo daquela criatura, mas aceitando o ataque daquela magnitude, dizendo: cara, você morreu. E naquela época meu coração parou. A sorte realmente, eu não sei, parece coisa de criança, né? Mas eu fazia Kung Fu Garra de Águia, então eu peguei, no Kung Fu Garra de Águia, eles têm uma modalidade de poder imobilizar, um ataque na verdade, poder imobilizar o teu oponente simplesmente girando a mão. E aí eu consegui, dei um grito e aí tem o resto da história. Mas isso aconteceu, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido o que realmente é isso. Sobre a sua segunda pergunta, Theader, aqui você entra no critério de o que são esses universitários, o que tudo mais, a natureza deles, eu não vou falar para vocês o que são, dando tanto detalhe assim como você queria saber, porque eu já tenho um problema muito sério com os adolescentes do meu canal que já estão vendo coisas que não devem na casa, entendeu? Então tem pessoas que estão cultuando demônios, e eu já falei que demônio não existe, mas os caras acham que tem, estão vendo obsessores, estão vendo criaturas, e aí se eu falo sobre os universitários, a galera vai achar que já tem, tá? Tem criança aí de 12 anos que me escreve dizendo que já tem anjo da guarda, que guia, que o conduz, que diz que ele é mais que um ser humano, que ele é iluminado, já nasceu, quer dizer, tem gente que não está batendo muito bem. E eu me surpreendo com os e-mails a cada dia mais, tá? E assim, criança de 12 anos dizendo que já veio salvar o planeta Terra, que acha que é Jesus reencarnado. Tem criança de 12 anos que acha que é a reencarnação do Arcanjo Miguel, Gabriel, Uriel. Não é fácil. Bom, Mami Zero. Olá, espero que esteja bem, meu nome é Murilo e tenho uma dúvida. Estou ciente que existem muitas criaturas no mundo espiritual, mas existe alguma criatura que tem poder o suficiente para aparecer a qualquer pessoa? Por exemplo, alguma criatura ficar à vista para as pessoas e interagir a elas?
Muito obrigado e continue firme e feliz, meu caro. Não, não existe, tá? Por que não existe? Eu vou te explicar pela ciência atrelada ao espiritismo, tá? Porque é a ciência do espiritismo, né? Não existe isso, tio Spook, mas baseando-se no princípio da criação do conceito espírita, como se dá a ciência, ou seja, como eles acreditam que todo o processo funciona cientificamente aos olhos da mediunidade. É assim, tá? Então vamos lá. Eles acreditam que para materializar um espírito, há necessidade dele utilizar o seu corpo de energia para que ele absorva o seu corpo de energia e ele utilize esse plasma, esse corpo de energia, como um mecanismo para poder existir ou se fazer presente na sua vida. Tá? Mas, de novo, é um conceito, não é real. Tá? Se fosse assim, nós teríamos vários conectados a nós, de pé, né? Falando, olha, rapidão, tá? Eu vou só utilizar um pouquinho o seu corpo de energia aqui, porque eu preciso resolver um assunto, tá? Com a minha ex-mulher, rapidão, tá? Tipo, parece que tá fazendo um gato, né? Que nem internet, que nem energia. Mas não existe, tá? Não existe a forma de manter continuamente um espírito presente no nosso universo, sendo ele, obviamente, visto por todos, por meio desse corpo de energia que os médiuns dizem dentro do princípio kardecista. Não existe, tá? De novo, existe muito efeito de Hollywood sobre isso e não é verdade, tá? De novo, se fosse realmente real, nós já estaríamos com o espírito convivendo 24 horas conosco, sendo vistos por toda a humanidade. E não funciona, tá? Então, por favor. Uzumaki Thiago. Boa madrugada, Rodrigo. Me chamo Thiago e assisto há bastante tempo o seu canal. Acompanho e fico muito feliz pela sua conquista dentro do YouTube. Surgiu uma dúvida aí dos seus vídeos. Eu e minha esposa somos médiuns e estudamos Kardec. Porém, em alguns vídeos do seu canal, os universitários o avisam para tomar cuidado no momento que vai analisar os vídeos, que você pode trazer energia para sua casa. Queria saber se assistindo seus vídeos, os espíritos podem ser gerados em forma de pensamento por nossas mentes? Agradeço muito pela atenção e quero mandar muitas energias positivas. Paz e abraço de um grande amigo. Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Se os espíritos podem ser gerados de forma de pensamento por nossas mentes. É raro acontecer isso. Existem médiums que me relatam em e-mails que conseguem ver as criaturas que eu vejo. Algumas, mas não todas. Por causa do seu corpo de vibração e tal. Existem pessoas que, obviamente, criam devaneios e falam, mas antes de você postar o vídeo, eu já vi tudo, já sabia do que ia acontecer e tudo mais. Não, essas pessoas eu já descarto completamente. O que acontece é o seguinte, Thiago, quando eu vejo os vídeos, eu tento trazer o máximo da veracidade. Então eu tento explorar o vídeo que eu assisto de maneira rápida, precisa. O que é complicado, porque eu vejo em tempo real. Eu não tenho como ver antes, gravar, ou seja, marcar as partes, depois gravar e falar para vocês, olha, eu vi aqui, tem isso. Não. É um desafio para mim. A análise espiritual não é só para mostrar para vocês o que acontece na casa de vocês, mas é um desafio para mim, para que eu consiga ver em tempo real e rápido o que está acontecendo. Ou seja, é um teste contínuo à minha pessoa, o que eu adoro, eu acho muito legal. Então, quando eu vejo essas criaturas, eu estou trazendo para mim a energia, para que eu consiga puxar cada vez mais e mais e mais e mais. Não é que eles entram na minha casa, raríssimas vezes eles entraram na minha casa, mas entraram. O vídeo do Eric Tanimura é uma prova disso. Aquela do templo abandonado, a criatura entrou aqui e vazou no lapela, a voz dela, né? Então você escuta um murmúrio, e eu quieto, e você escuta no lapela. Isso é real. Então eu puxo e trago sempre a veracidade para ter mais e mais informações para poder ajudar a resolver o problema do vídeo, ou seja, o que aqueles médiums estão vendo e tudo mais. No caso de vocês, eu não acredito que vocês vão ter essa força para puxar. Mas o que vocês devem ter como médiums ele vai aparecer na sua tela mental. Isso pode acontecer.
mas eles não vão se manifestar em sua casa, eles não vão surgir na sua casa, porque você teria que ter uma força mental muito, muito grande para poder trazê-los, tá? E mesmo que você os trouxesse à sua casa, eles não ficariam na sua casa porque eles estão conectados a uma história de um lugar, um ambiente, uma região. Então eles não têm como ficar dentro da sua casa. O que aconteceu com aquela senhora lá, aquele espírito feminino do Eric Tanimura, ela veio, falou e depois foi embora, tá? Mesma coisa quando eu fiz a limpeza de casa, que eu puxei a criatura para dentro de casa. Ele ficou, olhou, eu falei, agora eu vou te tirar. Ele fez isso. Tirei na boa, tá? Obsessores, não bestiais, mas tem muitos obsessores que não são inimigos. Tem obsessores que muitas vezes, por incrível que pareça, até vou contar essas histórias para vocês, mas assim, tem obsessores que estão conectados à pessoa e que eles não conseguem mais se desvincular. Então os caras falam, cara, me tira dessa pessoa que eu não quero mais ficar aqui. É sério, isso aconteceu várias vezes comigo. E eu vou trazer para vocês, tá? Mas assim, de novo, vocês podem ver na sua tela mental, mas não trazer para sua casa ou para o seu ambiente, tá? Alex Fernando. Boa, Rodrigo, te acompanho desde os 100 inscritos. Caramba! Estou feliz com seu progresso. Parabéns. Bom, eu sempre fui sensitivo, mas quando comecei a te acompanhar era só isso. E de lá para cá fui ganhando conhecimento e estudando muito através de você. E hoje em dia, em suas análises, eu pauso o vídeo e identifico onde estão as presenças e depois solto para ver você falar onde estão e conferir se acertei. Só errei uma vez. Sei. Minha pergunta é, eu analisando para aprimorar minhas percepções, corro o risco de atrair as criaturas analisadas aqui em casa? Se sim, devo parar de exercitar minhas percepções dessa maneira? E admiro muito, gostaria de conhecer. Grande mestre, abraços. Alex, olá, vamos lá. Como eu falei, tem alguns que conseguem, outros não. O Alex eu não sei, nunca analisei o Alex, assim, tipo, nunca fiz um tratamento nele e tal, eu não sei dizer se ele tem ou não essas percepções, mas de acordo com ele, ele tem. A questão é o seguinte, Alex, como eu falei agora para o Thiago, se você só vê, não tem problema. Mas se você participa nesse sentido de eu quero ver, o que você vai fazer? Você não vai atrair as energias que estão no vídeo para sua casa, mas você vai fazer com que as energias da sua casa se manifestem para você. E aí, meu caro Alex, quando você terminar de ver o vídeo e olhar para trás, vai ter uma galera olhando para você dizendo, já que você vê, olha para mim. E aí você vai ter que enfrentar os seus obsessores, seus bestiais, suas criaturas que estão dentro da sua casa. Lembra, Alex, você que me acompanha aí desde os 100 inscritos, qual é a frase que eu sempre digo a todo mundo? Se você olha para o abismo olha para você. Então quando você começa a adentrar no mundo espiritual, o mundo espiritual percebe a sua energia e vem atrás de você, dizendo, opa, já que você me vê, eu quero que você me dê respostas, ou eu quero que você tenha medo de mim, ou o que for. Então, o que você vai fazer, Alex, brincando dessa maneira, de testar as suas percepções, é simplesmente atrair cada vez mais porcaria para dentro da sua casa por meio das suas percepções, tá? Então, o que eu falo para todo mundo é, assistam os vídeos, mas evitem se conectar, entendam o que eu estou passando, entendam realmente o que vocês estão vendo ou sentindo dentro da sua casa, mas evitem se manifestar, porque na hora que você se manifesta, essas energias se tornam muito, mas muito fortes dentro da sua casa. Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Erickson Ribeiro dos Santos. Fala, tio Spruck, tudo bem? É mais uma curiosidade do que uma dúvida. Você já encontrou algum espírito de alguém que você encontrou em vida? Não. Sua pergunta seria mais legal se assim, se eu já encontrei um espírito de alguém que eu conheci em vidas passadas. Aí é legal. Aí é legal. Aí a resposta é sim, já encontrei, tá? Já encontrei mesmo, tá? E foi muito curioso isso, mas eu não vou relatar aqui, obviamente existe o vlog pra gente falar sobre isso, mas eu já tive um encontro de espíritos que a pessoa olhou pra minha cara e falou, nós éramos parceiros de negócio na vida passada, ou nós tivemos uma história na vida passada, já. Mas o que eu falo pra você é, nunca acredite nisso, tá? Não é que nunca acredite no tio Spook, nunca acredite em histórias contadas por espíritos, porque você nunca sabe a veracidade. Sério mesmo. Então eu nunca me baseei nisso dizendo,
realmente foi real, oh meu Deus, eu vivi naquele período, oh, o Espírito me disse, eu não tô nem aí para o que o Espírito diz ou não diz, tá? Eu não gosto de fazer talk show com os mortos e muito menos de ficar preso a que espíritos dizem. Para mim, espíritos eles precisam estar em direção ao lugar de evolução deles para se transformarem em novas almas para o mundo. Então eu não fico chamando espíritos atraindo espíritos, eu nem vejo espíritos. O que eu vejo são outras coisas, tá? Então eu vejo corpos de energias diferentes, tá? Então eu vejo os obsessores, essas criaturas que vocês tanto gostam de ver nas análises espirituais, mas eu vejo mais criaturas evoluídas espiritualmente, que é o que tem mais afinidade com o que eu faço e com as escolas esotéricas que eu segui, tá? Então não tem esse conceito de, vou ver espíritos. Eu deixo isso aí para os equipes de caça-fantasmas verem espíritos. Eu gosto de trabalhar com outras energias que eu considero que são mais arriscadas. Ó, a galera já chegou aqui. Sejam mais arriscadas, sejam mais complicadas para o ser humano enfrentar. Então nem todo mundo vê essas criaturas que eu vejo, tá? Eu não sei quantas pessoas veem isso no mundo, mas pelo visto não são muitas, sei lá, comparado com 7 bilhões, que sejam 100 mil pessoas, 200 mil, 500 mil pessoas, mas que conseguem ver, conseguem lidar, conseguem trabalhar, né? Tipo, retirar essas energias das pessoas e conduzir essas energias para uma finalidade, tá? Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Eu estudei 15 anos numa única escola, ou seja, num único conceito nas Filipinas para poder desenvolver essa habilidade, tá? Então, é importante seguir em frente dentro das escolas esotéricas. Muita gente desanda e não quer mais. Celianir Alves. Olá, Rodrigo. Gostaria muito de saber se orar para um anjo, no meu caso, faço todos os dias uma oração ao anjo Miguel, se é uma atitude errada, já que você explicou que os anjos não são bonzinhos e que eles não gostam de nós seres humanos. Adoro o seu canal. Celianir, é o seguinte, o conceito está certo. Por quê? Eu falo para as pessoas, e sempre vou repetir isso, não percam seu tempo rezando para os mortos. Por quê? Porque os mortos estão num processo de evolução. Eles precisam passar por um ciclo que nós chamamos da Roda da Vida, que está no canal, assistam, para que vocês entendam como existe o mecanismo. Esse mecanismo faz com que esses espíritos eles passem por um processo de reciclagem do seu corpo de energia e assim eles conseguem reencarnar. Quando você ora para um parente que faleceu, oh meu Deus, meu tio faleceu e tal, vocês ficam orando, vocês atrapalham esse processo. Por quê? Porque a mente de vocês fica direcionada àquela imagem daquele tio que faleceu e vocês atraem essa energia para dentro da sua casa. E aí ele não evolui como deve ser. Então, tem gente que idolatra os mortos dessa maneira e que é um erro absurdo. Se você quer rezar, você reza para quem? Para os anjos te protegerem, para que Deus te proteja, tá? Eu já falei isso para vocês numa parábola que eu escutei de africanos, que dizia o seguinte... numa tribo africana existiam 2 irmãos. Esses 2 irmãos cresceram juntos até uma certa altura. Depois um pegou e foi para o mundo e o outro continuou na tribo. Esse cara cresceu, casou, teve filhos e tudo mais, só que ele não teve riquezas financeiras, ele ficou na pobreza. E o irmão volta extremamente rico, com muita riqueza financeira. E a mulher, né, desse irmão pobre, olha e fala, cara, vai lá e pede ajuda pro teu irmão. Eu não quero. Pede ajuda pro teu irmão, nós estamos passando necessidade. Ele pode nos ajudar, ele é teu irmão. Aí esse cara vai atrás do irmão. E descobre que o irmão está numa casa riquíssima, tal, e ele vai lá, né, quarto por quarto, cadê meu irmão, cadê meu irmão, cadê meu irmão? E nada, e nada, e nada. De repente ele escuta uma voz estranha. Ele fala, poxa, é do meu irmão. Aí ele vai até um quarto, ele vê que existe uma luz acesa, ele abre a porta do quarto e ele vê o irmão dele orando ajoelhado para Deus, dizendo, Deus, me dê mais riqueza, Senhor, me dê cada vez mais dinheiro, me dê cada vez mais dinheiro. Aí ele baixa a cabeça e volta para casa. E a mulher fala, então, pediu dinheiro a ele? Aí ele fala, então, eu acho que eu vou pedir dinheiro para a pessoa errada, né? Porque se meu irmão está pedindo dinheiro a Deus, é porque eu também tenho que pedir o dinheiro a Deus e não ao meu irmão. Vocês entendem? Vocês estão direcionando seus esforços a energias erradas.
Vocês têm que colocar seus esforços aonde vem toda a fonte de toda essa energia, que é a Deus e aqueles que estão para zelar. Quando eu falo que os anjos não gostam do ser humano, assim, eu trabalho com energias de anjos há muitos anos, tá? E assim, eu não falo com os anjos, eu não converso com essas energias, eu simplesmente utilizo essa energia para poder terminar o processo de limpeza de casa que vocês já viram nos vídeos, tá? E durante os processos de cura, por ser assistido por essas energias e mais nada, mais nada. Uma vez eu tentei contar uma piada para um anjo, assim, o olhar que ele me deu foi: você não vai falar comigo, não é mesmo? Eu falei: uou. Então assim, eles estão aqui para servir, eles são extremamente mais evoluídos que nós, são extremamente mais ligados a Deus do que nós estamos ainda ligados aos prazeres mundanos da vida, comida, bebida, sexo ou o que for. Eles são extremamente mais evoluídos e mesmo sendo evoluídos, eles estão aqui para nos auxiliar dentro de critérios específicos, ou seja, ninguém aqui vai ter delírios de anjos de guarda, dizendo que tem anjo de guarda em casa, porque não é assim que funciona. Quando nós prestamos serviços à sociedade por meio de ajuda, quando nós prestamos serviços ajudando os demais e não jogando videogame em casa achando que tem um anjo da guarda sentado no sofá, porque não tem. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre guias espirituais, espiritualidade e guias espirituais, que eu acho que vale a pena vocês assistirem para entender essa relação, tá? Mas a priori é isso. Vamos lá. Aka. To Spook, é possível remédios controlados tomados diariamente ou com uma certa frequência poder chegar a trazer criaturas com certa afinidade por vícios em remédio. No caso de idosos que têm uma certa frequência em tomar uma boa quantia de tais medicamentos. Outra questão, você disse de relatos que médicos sequer conseguiam tratar e foram tratados para o lado espiritual. É possível ser um ataque a qual tire, por exemplo, parcialmente a audição ou problemas do gênero? Houve relatos dos quais tiveram essas consequências? Eu não entendi sua segunda parte aqui. Não entendi, mas tudo bem. Eu vou te responder a primeira parte, é o seguinte. O uso de medicamentos é um pouco complicado, tá? E eu vou explicar o porquê. Eu não sou contra, ao contrário, tá? Eu acho que a medicina, ela é obrigatória. Se você está doente, eu não acho ruim você tomar remédio, ao contrário, tá? Eu acho que o remédio, ele complementa, né, obviamente, o tratamento e faz parte de um contexto que o médico acredita que você precise disso para se recuperar, né? Imagina você fazer uma operação de siso sem anestesia, pelo amor de Deus, né? Imagina você ter que arrancar a perna debilitada sem anestesia. É loucura, né? Então existem medicamentos que são necessários, obviamente, ao ser humano para que ele continue vivo muitas vezes. Tá? Tratamentos de câncer, por exemplo, existem drogas que são pesadíssimas, né? Drogas, leiam-se remédios, né? Para que você continue vivo. Então, pelo amor de Deus. O que acontece com o uso de medicamento? O uso de medicamento ele é um pouco complicado porque quando você ingere uma substância, tem uma finalidade, ela muda a vibração do seu corpo de energia. Quando muda a vibração do seu corpo de energia, faz com que o mundo espiritual olhe para você, dizendo, putz, tem alguma coisa aqui meio estranha, meio frágil, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Quando às vezes tomamos drogas para dores de estômago, o que acontece com a energia do nosso corpo? A gente enfraquece a região do corpo. Ela já está debilitada, então tomando isso, ela tenta fazer com que o órgão se recupere, mas até se recuperar pode levar 1 dia, 2 dias ou 3 dias até isso. Então essa energia do teu estômago ela diminui e aí com o tempo ela vai aumentando. Quando vai aumentando, né, ela está se curando, então a energia do seu estômago ela está voltando ao padrão normal. Mas dentro dessa brecha, desse processo, infelizmente, você se torna suscetível a criaturas fazerem uma interferência dentro daquele órgão. E aí complica. Tem como fugir disso? Não tem. Não tem, tá? O que a gente pode fazer é manter o nosso corpo de energia saudável, manter os nossos órgãos saudáveis e tentar, obviamente, manter uma higiene espiritual, como eu já coloquei no canal, tá? Então olhem lá no Desmistificando as Crenças Populares, porque tem vídeos que auxiliam dentro desse processo de higiene espiritual, com que faça, de uma certa maneira, que a terapia alternativa, os métodos alternativos, eles consigam complementar a medicina tradicional e aí sim
evitando com que essas energias ruins consigam lhes fazer mal. Mas honestamente, o uso de medicamento altera sim o seu corpo de energia e pode lhe causar problemas espirituais, tá? Cada caso é um caso, cada doença é uma doença, cada maneira de se tratar as doenças é uma maneira de se tratar as doenças. Então tomem muito cuidado com a interpretação do que eu acabei de falar, ok? Não vai sair por aí evitando tomar remédio, porque eu disse que não é para tomar remédio, ao contrário. Eu disse no começo que os remédios são essenciais para muitas recuperações rápidas das enfermidades que nós temos, tá bom? Se vocês evitam tomar remédio, o corpo de vocês pode ter um problema seríssimo de recuperação rápida e aí vocês vão se complicar cada vez mais. Por favor, entendam o que eu estou falando, tá? Bom, é isso. Já deu 50 minutos de vídeo, o tio Spook falou demais, mas eu sei que responder aos inscritos há necessidade da gente poder abordar muitas questões e elucidar vocês, tá bom? Então, de novo, muito obrigado, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Muito obrigado à família Spook Houses Casas Assombradas. Estamos crescendo, pouquinho, mas estamos crescendo, isso que importa, tá bom? E não esqueça de dar um pulinho lá na nossa lojinha Casas Assombradas, né, do Spook Houses, casasassombradas.com.br. Sempre tem uma coisinha legal lá, dê uma olhada nas canecas, nas medalhinhas, nos anjinhos. A gente está vendo a necessidade aí de vocês de colocar novos produtos, mas a gente precisa acabar com o estoque das canecas primeiro. Acabando com o estoque das canecas, a gente consegue fazer camiseta, consegue partir para outras coisas legais. Enquanto isso, a gente tem que acabar com os estoques primeiro para seguir com outras linhas de produtos. Então, por favor, ajudem a gente consumindo esses produtinhos. Ajudem a gente aí financeiramente para continuar trazendo mais conteúdo legal a vocês. Porque se depender do YouTube, nós se ferrou, não é mesmo? Mas muito obrigado a todos vocês e vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.